Qual a diferença da constelação com bonecos para a constelação em grupo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você não me conhece, eu sou Caterine Ribeiro, eu sou consteladora sistêmica, mentora do treinamento Prosperidade Sustentável. Caterine, qual a diferença da constelação? A nível de resultado nenhuma, tá? A pessoa ela consegue o mesmo ganho de uma constelação em grupo numa constelação individual. Qual é a vantagem numa constelação individual? A vantagem numa constelação individual é que eu consigo atender várias pessoas no mesmo dia. A pessoa, por quê? Porque eu não preciso montar grupos, né? Porque foi por isso, inclusive, que a constelação com bonecos foi desenvolvida pelo Jacob Schneider, ou Jacob Schneider. Por quê? Porque ele tinha essa dificuldade de montar grupos. Por quê? Porque numa constelação em grupo, vai ter uma pessoa que vai ser o constelado, né? Que vai ser o protagonista, e as outras pessoas do grupo, elas vão representar, elas vão ser escolhidas aleatoriamente, ou pelo constelado ou pelo constelador, para representar as pessoas do sistema desse constelado. Então, fulano, você aceita representar o meu sistema, ser meu pai no meu sistema? Entra o fulano. As pessoas que entram no campo, o campo normalmente é delimitado por um círculo, ou por um tatame, ou por um palco, qualquer coisa assim. E a pessoa, quando ela entra no campo, que ela entra no papel desse personagem, ela começa a ter sensações corporais, pensamentos, movimentos do corpo, que ela faz que são quase que involuntários. Por quê? Porque ela sente, ela entra no espaço-tempo daquele personagem. Ela entra na onda de informação daquele campo. Então, assim se dá uma constelação em grupo. O Jacó, ele começou a perceber que ele tinha problema de ter quórum para pessoas, para ter um representante suficiente para constelar, que era difícil, que precisava de um espaço físico, que todo mundo precisava estar lá no mesmo horário, várias pessoas. E aí ele achou no porão da casa dele os bonecos de Playmobil e começou a carregar esses bonecos para cima e para baixo e usar esses Playmobils com os pacientes dele. Ele percebeu que o efeito, que a solução do problema se dava do mesmo jeito que uma constelação em grupo, tá? Foi mais ou menos daí que nasceu, pelo menos que se cunhou, que ficou oficializado, a constelação com os bonecos. Tem uma outra mulher também que trabalhava com ele, que agora não me vem o nome dela agora na cabeça, que também se atribui também a ela esse desenvolvimento dos bonecos, mas essa história do Schneider aí que eu contei é verdade. Esse bilhete, é verdade esse bilhete. Qual é a vantagem? A vantagem é que a pessoa, ela pode falar o que ela quiser, porque é um setting terapêutico. Quando eu vou atender uma pessoa, tô eu e ela tá lá. Tanto é que eu tenho uma lista de pré-requisitos já prontinha, que eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, quando a pessoa vem agendar. E uma dos pré-requisitos é: esteja num lugar com absoluta privacidade. Esteja com fone de ouvido, que é para ninguém ouvir o que eu vou falar para você, né, que é para eu poder ficar à vontade de falar. Esteja com boa iluminação, que é para eu poder olhar nos seus olhos. Não fique se mexendo, porque para não me desconcentrar, que é para eu poder estar dentro do seu campo. Esteja com boa conexão na internet, que é para não ficar caindo a conexão, que daí eu me atrapalho inteira. Por quê? Porque quando eu abro eu te chamo no meu WhatsApp por videochamada, eu já estou no seu campo. Antes de te chamar, eu já entrei no seu campo. Gente, tem nada, não é oráculo, tá? Não é feitiçaria, não é espiritismo, não é nada disso. É campo morfogenético, é fenômeno. Mas existe toda uma teoria por trás disso, tá? Na Wikipedia, você vai ver que constelação é uma pseudociência. E é. Eu não quero em nenhum momento dizer que é ciência,
Eu não quero nenhum. O CRP não aceita a constelação como técnica terapêutica. Eu não quero em nenhum momento dizer que aceita. Eu não quero em nenhum momento dizer que é um processo terapêutico. Então, cuidado com o que você interpreta do que eu estou falando. É pseudociência, não é reconhecida, assim como Barros de Axis, não é? Assim como muita gente vira a cara para a homeopatia. Muitas pessoas, inclusive para acupuntura, né? Tem pessoas que acham que não funciona. Então, se você tem esse pensamento, nem vem fazer, porque não vai funcionar. A pessoa tem que vir com a alma aberta, porque para ela poder tomar o que a constelação tem para dar. E quando a pessoa vem, ela tem saltos quânticos incríveis, assim. Eu recebo cada depoimento que eu fico, cara, o que mais é possível? Como pode melhorar? Porque é muito incrível as coisas que acontecem, como destrava. É como se destravasse no passado, no presente e no futuro. Tudo ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo no campo. Então, o que é legal? A pessoa vem, a pessoa está sozinha, ela pode me contar os piores segredos dela, e eu ouço isso muito. Putz, olha, vou contar um negócio para você que eu nunca contei para ninguém. Eu acho tão aliviante quando a pessoa fala isso. Eu acho que é tão aliviante para alguém conseguir dividir com outra pessoa um remorso, uma culpa, uma vergonha. Você imagina, eu tô há 30 anos nessa área. Você imagina quantas confissões eu já ouvi. E como é gostoso, por mais dolorida que seja a confissão do outro, ver no olhar daquela pessoa que ela não está se sentindo julgada, que ela está podendo falar sem que o outro que está ouvindo vai dizer, pô, te disse, hein? Pô, sabia que você ia se ferrar. Pô, que feio que você fez. A pessoa sabe que a minha escuta está absolutamente desprovida de julgamento, porque eu não consigo ajudar uma pessoa a julgar. Isso é uma das ordens da ajuda, da sistêmica, né? E de qualquer pessoa que trabalhe com qualquer profissional da ajuda. Eu sempre brinco com uma coisa. A mesma coisa que você chegar no advogado, você acabou de matar um cara, você se arrependeu, foi um crime passional. Você chega lá e fala, cara, eu preciso de ajuda, eu acabei de cometer um assassinato, e o advogado fala, porra, por que você fez isso? Caramba, ferrou, cara. É a mesma coisa, né? Você chegar numa terapia e falar e ser julgado. Então, a vantagem é essa privacidade, é você ter uma conversa particular, onde você vai expor. É você sentir todos os personagens do seu campo, porque não tem ninguém atuando lá, são os bonecos. Quando eu coloco os bonecos, você está sentindo na sua casa e eu estou sentindo aqui no seu campo. Às vezes eu estou colocando, um aqui soltinho aqui por um acaso. Às vezes eu estou colocando, a pessoa já começa a chorar. Eu falo assim, ó, esse aqui é seu pai. Onde você quer pôr? A pessoa me direciona para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Né? Imagina que tem um campo aqui. E a pessoa já se emociona. Tem pessoas que têm vergonha de chorar na frente dos outros. Tem pessoas que seguram o choro. Por quê? Porque cresceram ouvindo, engole chora. Homem não chora, que feio. E aqui, ó, do mesmo jeito que eu tô aqui com você, é esse tete a tete que eu tô numa constelação. A pessoa se sente à vontade de chorar, porque sabe que não está sendo julgada, sabe que está sendo acolhida no seu sentimento, sabe que muitas vezes eu tô desse lado emocionadérrima, porque eu tô no campo. Muitas vezes eu tô falando para a pessoa repetir uma frase de solução e tô tão emocionada quanto ela. Ou eu tô sentindo tanta dor quanto ela, porque eu tô no campo dela, eu tô sentindo. E ela também tá. Então, assim, não há demérito nenhuma num tipo de constelação e em outra. As constelações em grupo são deliciosas, maravilhosas, é uma experiência que todo mundo tem que experimentar.
Se você não sabe como funciona, existem várias maneiras de conduzir, né? Com bonecos também existem várias maneiras de conduzir. Eu, numa primeira sessão que eu atendo, eu faço uma estrutural estratégica, eu faço uma constelação zona, eu gosto de dar um voo panorâmico no sistema, sempre voltada para o tema que a pessoa trouxe, né? Porque não dá para expandir muito. E aí nas outras consultas, quando a pessoa quer constelar de novo, eu trabalho com movimentos da alma, né? Que são os movimentos menores de subsistema, e aí eu vou conversando e constelando. São duas técnicas diferentes que eu uso em momentos diferentes, depois que a pessoa passou pela constelação zona comigo. Mas toda técnica é válida. Todo constelador individual, cada constelador trabalha de um jeito, mas na constelação original não se colocava pedra, não se falava de entidade, não tinha constelação xamânica, era só a constelação. Então eu procuro trabalhar nesse, embora não seja ciência, seja uma pseudociência, eu procuro trabalhar de uma forma mais fiel ao que o Bert Hellinger e ao que Jacob Schneider deixou dos ensinamentos. Não existe certo nem errado, nem bom nem mal. Existe o que você se afiniza, ou sabe, que a sua alma curte. E existe um constelador que você tem empatia, aquele cara que você não vai com a cara, então você tem que constelar com quem você foi com a cara, mas experimente técnicas diferentes. Eu já aconteceu da pessoa querer vir agendar comigo, eu falar, procura outro, você já constelou comigo 3 vezes, experimenta outro, constela esse tema com outro, se aventura para outras coisas. A gente precisa se abrir para o novo, em todos os sentidos, não é só com constelação, em todas as coisas, porque senão a gente fica na mesmice, fica acomodado. A gente precisa, esse movimento de mudar é necessário. Então experimente todas as técnicas, mas experimente com boneco. Venha experimentar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é um momento de autoconhecimento, é um scanner da sua alma, um scanner do seu clã. Né? Você vai entender muitas coisas que você não entendia. O que até então você entendia, mas não sabia qualificar com palavras, sabe? Dar nome aos bois, ligar Lé com Cré. A constelação faz isso, tanto em grupo quanto com bonecos, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você tiver mais dúvida, deixa comentário, porque o seu comentário é muito importante para que eu grave novos vídeos, para que eu tenha temas para os próximos vídeos. Eu fico meio sem criatividade, sem saber o que eu devo falar. E quando você deixa a pergunta aqui, você me inspira para novos vídeos. Eu agradeço se você deixar, agradeço se você puder se inscrever no meu canal. Eu tenho vídeos com muitas visualizações e poucos inscritos no canal. Essa inscrição é muito importante para que o YouTube continue entregando o meu conteúdo também para outras pessoas. Eu agradeço se você puder fazer essa troca comigo. É uma troca justa. Namastê.